que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Que assim seja. Essas reflexões de hoje muito importante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né, André? Porque nós precisamos exercitar a nossa fé de forma inabalável, porque, como Jesus disse, nós podemos fazer muita coisa, coisas que ele fez e muito mais, que precisamos, de fato, aprender a exercitar essa luz interior, essa centelha divina que existe dentro de cada um de nós, seja nas pequenas coisas da vida ou nos grandes problemas, né? E exercitar a fé em meio a essas dificuldades que a humanidade vem passando, conseguir sorrir diante de tantos irmãos que sofrem, não é fácil, né? Então, que a gente possa exercitar essa fé, crer em dias melhores, crer na misericórdia divina, saber que tudo está nas mãos de Deus e que esse barco jamais se desviará do caminho reto, porque Ele sabe todas as coisas, né? Então, que tenhamos essa fé inabalável, a fim de, assim, capaz de transformar mesmo, de fazer mudanças positivas em nossas vidas, né? E trazendo para o tema de hoje, muito importante também ver que essa fé também é capaz de transformar através da ciência, né? Da ciência espírita. Então, que nós possamos realmente fazer reflexões nesse sentido. Muita paz a todos. Muito bom. Não sei se Tonhão está nos escutando para fazer a nossa prece inicial. Estou sim, André. Estou a postos. Pronto. Pode fazer, amigo. Jesus, divino mestre, amado amigo, tu que nos ensinaste a perceber no outro o alvo de todas as ações dos nossos corações, permita, Senhor, que nessa noite de estudo das coisas santas e divinas, santa porque criada pelo Pai, divina porque só Ele as mexe, possamos nós, Senhor, compreender mais sobre o Teu reino e sobre nós próprios, os homens e mulheres de bem, que buscamos a Ti, através de fatos, ações e estudo. E que nessa noite, Senhor, possamos caminhar de encontro à escada de Jacó, para subirmos degrau a degrau, em busca da perfectibilidade que é a nossa herança divina. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre.
Assim seja. Muito bom. Que assim seja, não é? Meus irmãos e irmãs, nesse momento damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, né? Hoje teremos uma reflexão, um tema muito bacana, né? Que a nossa irmã Ana Ximenes vai nos trazer, nos brindar, né? E aí, a pesquisa espírita é possível? E aí? Com a palavra, Ana Ximenes. Boa noite, amigos do Franciscanos. Boa noite, André, Lúcia, professor Antônio Fernandes, Saturnino, meu amigo, Patrícia, todos os amigos que estão aqui. É uma satisfação muito grande estar começando hoje uma etapa do trabalho da gente, do grupo Herculano Pires, aqui no Franciscanos, tá? E queria dizer que o que eu vou colocar hoje, se ficar muito demorado, se ficar muito... Nós podemos depois ter um outro momento, né, para um debate, para uma interação, tá bom? Então, vamos lá. Pesquisa espírita. É possível? Poucos anos após estabelecer-se no Brasil com os fundamentos científicos e filosóficos que ostentava na Europa e nos Estados Unidos, o movimento espírita brasileiro promoveu uma guinada religiosa, motivada inicialmente por perseguições sofridas pelos seus primeiros adeptos. Superada a fase de luta pela liberdade de praticar o espiritismo, fatores socioculturais contribuíram para manter e aprofundar a ênfase dos centros espíritas brasileiros no aspecto religioso da doutrina. Desse modo, colocadas em posição subalterna a pesquisa científica e a reflexão filosófica espíritas, paulatinamente, as posturas mistificadoras, a difusão massiva de obras não elaboradas segundo o método do ensino universal e o abandono do estudo científico das obras fundamentais, assim como dos próprios fenômenos espíritas, passaram a caracterizar a vivência da doutrina espírita pela maioria das casas espíritas brasileiras. Denominado por Herculano Pires como igrejismo, esse fenômeno serve como pano de fundo para o presente, para essa nossa palestra e para também o ensaio que a gente está publicando em breve. Deixei aqui para ser original a palestra, estamos publicando amanhã no site do Grupo Herculano Pires. Então, esse panorama, né, do igrejismo instalado aqui no movimento espírita, foi o que nos motivou a trazer aqui essa participação perante nossos irmãos do grupo franciscanos. E o que é que para onde se dirige, né, essa nossa abordagem? Se dirige para examinar a necessidade, bem como os limites e possibilidades da pesquisa espírita no Brasil. Bom, vejam bem, ciência e espiritismo. Do mesmo modo que nem todos os triângulos têm 3 lados iguais, né, são equiláteros, há os triângulos isósceles, né, que tem só 2 lados iguais e um diferente, e há os triângulos que cada lado é desigual. Da mesma forma que na geometria, os triângulos nem sempre têm 3 lados iguais, a multicitada, tríplice natureza do espiritismo, ciência, filosofia, religião, não estabelece, ou não estabelecia, né, quando a doutrina espírita foi organizada por Allan Kardec, uma tripartição igualitária entre tais aspectos. Né? Na composição da doutrina espírita, se fizermos uma leitura sistemática das obras fundamentais,
dos 11 anos de Revista Espírita e dos trabalhos científicos que havia, né, no século XIX a respeito de fenômenos mediúnicos, não é difícil chegarmos à conclusão de que os aspectos científicos e filosóficos são preponderantes na vivência do espiritismo. Para fazer para que os irmãos, né, possam fazer uma consulta, recomendo o primeiro número da Revista Espírita, de janeiro de 1858, a famosa refutação que há no exemplar de maio de 1859. Existe a refutação a um artigo do jornal L'Univers, que era um jornal muito famoso em Paris, tá? Onde havia uma descrição estrutural, há uma descrição estrutural por parte de Allan Kardec, né, do que era o espiritismo. Já houve a colocação desse, digamos, desse tema, né, o que é espiritismo, e no sentido de que o espiritismo era uma ciência filosófica, tá? Mesmo em meados da década de 60 do século XIX, aí já vem, por causa da colocação disso na revista, né, foi elaborada a obra O que é Espiritismo, né, de Kardec. E nessa obra ele diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, assim como de suas relações com o mundo corporal. Existe, claro, e isso com certeza já deve estar sendo lembrado por alguns dos nossos amigos aqui, que são grandes ávidos leitores, né, da doutrina espírita. Há um artigo de dezembro de 1868, no qual Kardec, na Revista Espírita, no qual Kardec contemporiza, ou seja, ele faz uma concessão com a ideia, tá, de que o espiritismo seria uma religião. Mas como é que é essa concessão? Ele diz que, enquanto um mecanismo, né, de ligação, uma estrutura de ligação entre várias pessoas, né, formando uma comunidade fraterna que vive sob o mesmo estatuto ético, as mesmas normas morais, né, de fato, o espiritismo pode ser considerado uma religião. Aí ele diz, se for nesse sentido, sim, né? Aqui, as palavras dele, em verbes, né? Aqui é na página... Quem comprou a edição da revista em livros, tá? Pela editora Lei, que é na página 357. Se é assim, diz Kardec, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Né? Após tal concessão, e no mesmo texto, ou seja, codificado A2, por que, então, temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Por que ele disse? Olha, as religiões diferentes do espiritismo, aquelas que se impõem dogmaticamente ao catolicismo, às crenças evangélicas, né? Eles não exigem a fé raciocinada, não trabalham muito com o livre-arbítrio, dentro de uma abordagem mais moderna, né, que a gente tem acompanhado no JEP, não pregam também uma moral autônoma, mas sim uma moral heterônoma. Como essas vivências, né, institucionalizadas, né, de fé, elas também se dizem religião, aí ele diz que fica complicado chamar o espiritismo também de religião, porque o sentido em que somos religião é esse sentido de sermos membros de uma comunidade de pessoas fraternas que se amam e que obedecem às mesmas leis morais, ou deveriam obedecer, né? Tentamos obedecer às mesmas leis morais e somos fraternos uns com os outros. Mas não há hierarquia, aí ele continua aqui, não há hierarquia, não há prelados, formalidades, ritos, né? Toda a iconoclastia,
e todo o aparato, a hierarquia que há nas religiões que são instituições, não há no Espiritismo. Por isso ele diz, se for nesse outro sentido, que é o sentido das religiões instituição, o Espiritismo não é uma religião. Portanto, ainda quando reconhece o lado religioso do Espiritismo, Kardec o atrela ao aspecto filosófico de comunhão e reflexão ética, né? Comunhão de todos nós, né? De uma mesma visão ética sobre o mundo, né? Mas, ainda assim, frisando que a palavra religião, se ligada ao espiritismo, não pode ter a acepção de assembleia destinada a cultos formalmente estabelecidos, dogmas, inserção de misticismo, criação de corpo sacerdotal, hierarquia e demais atavios das religiões tradicionais. Dito isto, para evitar os equívocos que a utilização do termo religião suscita nos centros espíritas, o grupo de estudos Herculano Pires, né, do qual faço parte, adota nos seus perfis em redes sociais o provocativo lema, aspas, espiritismo não é religião. Aforismo que nada mais é que uma senha, um sinal, para comunicar o propósito primordial do grupo, o resgate do estudo e da pesquisa espírita. Realmente, o objetivo do grupo de estudos Herculano Pires é empreender estudos e pesquisas com vistas a contribuir de modo qualitativo para a difusão da mensagem consoladora do Espiritismo, sem mistificações, dogmas e, sobretudo, sem violação dos postulados científicos atuais. Então, mas o que danado é essa pesquisa espírita, que a gente tanto fala, né? Olha, gente, nessa lógica, a origem científico-filosófica da doutrina espírita implica, e é muito interessante isso para nós, numa abertura à renovação e ao aperfeiçoamento. Né? Essa abertura, ela está traduzida no seguinte trecho da Gênesis, caminhando com o progresso, é o capítulo 1, está no item 15 do capítulo 1. Caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe mostrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Apesar de muitas pessoas utilizam o termo codificação para falar das obras fundamentais do Espiritismo, né? Mas esse termo, ele é impreciso também pelo seguinte, quando os juristas criaram os códigos, fizeram a tal da codificação, havia uma ideia implícita de que estava tudo ali, de que o assunto estava encerrado, aquilo era o direito, está aqui o código, não precisa de mais nada. Foi preciso um grande debate filosófico, justo filosófico, para que chegassem à conclusão de que o ordenamento jurídico não estava completo somente com aqueles códigos e que nós precisaríamos continuar raciocinando sobre o que era o justo, né, independentemente daquele paradigma legal. Aqui no Espiritismo, foi tão bem feito que o que se colocou como fundamental, Kardec não teve a pretensão de colocar como imutável. Ele não teve a pretensão de declarar, eu recebi a revelação, ela está aqui, ela está completa. Ele diz o seguinte, nós acompanhamos a ciência, não há distinção essencial entre a investigação espírita das leis naturais e a investigação física, química, biológica das leis naturais. Portanto, naquilo em que o espiritismo entrar em conflito com a investigação científica, devemos nos rever e acompanhar a evolução. Isso é uma abertura, uma cláusula, né? Muito, muito alvissareira para quem entende o valor que a doutrina espírita tem enquanto conhecimento, tá? Bom, então, gente, o espiritismo deve acompanhar os passos da ciência,
ajustar suas teorias na maior medida possível, claro, aos postulados científicos em vigor, o que requer um incessante trabalho de investigação acerca dos fenômenos mediúnicos. Como se sabe, o Espiritismo nasceu como uma pesquisa desenvolvida por Allan Kardec acerca das mesas girantes, né, e de outros fenômenos que estavam sendo apresentados aí. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns são nada mais, nada menos que publicações dos primeiros resultados da investigação científica encetada pelo educador que rompeu com a tradição mística espiritualista ao tratar as comunicações dos espíritos como fenômenos físicos, passíveis de explicação consoante leis da física ainda desconhecidas, as quais ocupou-se em desvendar. Kardec, desde o princípio, ele se deparou com o fenômeno, não, isso aqui é autêntico, ele não tratou como milagre, como algo sobrenatural, ele olhou para, se é autêntico, deve haver alguma lei da natureza ainda não conhecida que preside esse fenômeno, ou algumas leis da natureza que presidem esse fenômeno, né? E ele foi em busca, corajosamente, de investigar isso. Em outras palavras, amigos, o Espiritismo começou como pesquisa, e, por conseguinte, desenvolveu-se como ciência, pelo menos até a morte de Kardec. Com relação ao espiritualismo, que há séculos tratava de temas similares, o diferencial do enfoque conferido pelo Espiritismo às comunicações mediúnicas e demais fenômenos metafísicos é exatamente a abordagem científica, em formato de pesquisa elaborada consoante um método de coleta criteriosa de dados, para posterior análise à luz da lógica e da ética cristã. Não por acaso, o Espiritismo deu dignidade a essa forma de conhecimento. Há muitos séculos, intelectuais e místicos tinham ou presenciavam, passavam ou presenciavam fenômenos, digamos, entre aspas, né, metafísicos, e faziam relatos sobre isso. Mas era só isso. Era uma questão de fé, acreditar ou não. Não era fé raciocinada, era fé mesmo. Quem lesse aquilo, tinha que acreditar ou não. Achar pitoresco. O Espiritismo não fez isso. O Espiritismo, ele conseguiu aglutinar em torno dele a fina flor da intelectualidade europeia, em meados do século XIX, exatamente porque agiu de forma diferente. Há um médium, enquanto os espiritualistas pegavam uma comunicação feita por um médium, tá? Publicavam e ficavam ali construindo, né? Elaborando teorias sobre o vento. O Espiritismo não, tinha base sólida, tinha uma reflexão. Bem, abandonando a antiga prática espiritualista de aceitar e transcrever comunicações dos espíritos sem nenhum critério de verificação de veracidade, Allan Kardec construiu um método de pesquisa adaptado ao exame dessa classe de fenômenos e o utilizou para reunir um cabedal de conhecimentos sólido, logicamente coerente e cientificamente válido, sobretudo para quem identifica o teor ideológico da postura de quem nega a priori a possibilidade de pesquisa científica espírita ou de adaptação da metodologia experimental para tal fim. Quando a gente está estudando os métodos científicos, né, metodologia, que em filosofia corresponde à disciplina de epistemologia, e quando se estuda história da ciência, a gente vê o seguinte: as ciências progrediram, as naturais, por exemplo, por muitos fatores. Alguns deles são os seguintes: quando você estava diante de um fenômeno e você estava empregando um método, você não estava obtendo resultados, é mais do que lícito você refletir e reformular o método, para que ele se adeque à coleta do dado que você precisa. Nesse sentido,
Na física mesmo, né, física, muitas descobertas foram viabilizadas porque houve essa flexibilidade, essa abertura. Isaac Newton, por exemplo, construiu telescópios para poder observar o que ele queria, né? Houve várias mudanças mesmo na seleção de dados, de experimentos em biologia, para que se chegasse a teorias que no século XIX modificaram completamente o panorama do pensamento ocidental. Então, por que é que diante de um fenômeno, que é como o fenômeno mediúnico, exemplo, a incorporação, por que os críticos, os detratores do espiritismo, eles querem impor um único método de análise, que seria, no caso, o método, o exame laboratorial, né, ao estilo cartesiano, baconiano, havendo uma possibilidade de repetição daquilo na hora que o cientista quiser analisar, né? Quer dizer, por que com relação a isso é imposta essa amarra? Eu respondo, ideologia. É a amarra ideológica. O único ramo do conhecimento em que exigem que seja investigado com essa estreita, dentro desse estreito cercadinho, né, do método experimental de reprodução em laboratório, são os fenômenos mediúnicos, é o que acontece com a gente, é aquilo com o que a gente lida, tá? Então, nós precisamos, quem estuda epistemologia sabe, há uma miríade de métodos científicos, né? E nós devemos lançar mão e selecionar um método para analisar um fenômeno conforme aquilo que o próprio fenômeno revela. A coisa vai revelando a que ela se adapta. E nós tentamos acompanhar as limitações, é claro, como há também quando se aplica quando não, o fenômeno que está sendo investigado é um fenômeno que é palpável, que é material, né? Então é isso. Posso falar que, se a gente fosse falar só sobre epistemologia, era 3 horas, né? Imagina. Bom, então, dito isso, gente, Kardec, ainda vale dizer isso daqui. Tem um texto de 1865, na revista de 1865, de outubro, que é Partida de um Adversário do Espiritismo para o Mundo dos Espíritos. Nesse texto, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não é uma teoria especulativa baseada numa ideia pré-concebida. É uma questão de fato e, por consequência, de convicção pessoal. Quem quer que admita o fato e as suas consequências é espírita, sem que tenha de fazer parte de uma sociedade. Pode ser perfeito espírita sem isso. As sociedades são úteis, mas nenhuma é indispensável, e todas poderiam deixar de existir sem que o espiritismo deixasse de continuar sua marcha, visto que não é no seio delas que se forma o maior número de convicções. A Sociedade de Paris, entre parênteses, Centro Espírita, fundado por Kardec, não faz exceção à regra, porque não se arroga nenhum monopólio. Ela não consiste no maior ou menor número de membros, mas na ideia mãe que representa. Importa destacar no mesmo texto a descrição do seguinte cenário: já se operaram divisões entre vós. Existem 2 grandes seitas entre os espíritas, os espiritualistas da escola americana e os espíritas da escola francesa. Mas consideremos apenas esta última. Ela é una? Não. Eis, de um lado, os puristas ou kardecistas, que só admitem uma verdade depois de um exame atento e da concordância com todos os dados. É o núcleo principal, mas não está só. Diversos ramos, depois de se haverem penetrado pelos grandes ensinamentos do centro, separam-se da mãe comum para formar seitas particulares. Outros, não inteiramente destacados do tronco, emitem opiniões subversivas. Bem, mas a opinião, essa aqui é um texto de um padre, viu? Ele se identifica aqui como Padre D. Onde ele diz que o que distingue os kardecistas? Ele chama de puristas e diz: só admitem uma verdade depois de um exame atento
e concordância com todos os dados. É o método científico em ação. Então, vamos falar bem o que é a metodologia, né, empregada por Kardec. Nessa ordem de ideias, ciente de que os pontos nodais, ou seja, os mais importantes de uma pesquisa são o rigor e a adequação do método de estudo empregado, adequação ao objeto, né? Kardec criou uma metodologia baseada em 2 princípios, que são utilizados em etapas sucessivas, a saber, primeiro, exigência de generalidade ou universalidade do ensino dos espíritos. Submissão, que é nada mais nada menos que a submissão das afirmações de origem mediúnica à confirmação em várias comunicações espirituais, nas quais performem diferentes médiuns, preferencialmente que não se conheçam e desconheçam previamente o teor das mensagens testadas. E 2, após a exclusão, né, após a passar pelo 1, né, após a exclusão de afirmações que não alcancem o nível de confirmação exigido pelo ensino generalizado ou universal dos espíritos, o exame lógico das mensagens, a análise de sua sanção pela ciência e conformidade com os valores cristãos. Nesse trecho aqui, eu faço uma referência do livro do Paulo Henrique de Figueiredo, Nem Céu nem Inferno, páginas 142 a 147, aonde ele pisa e repisa isso. Não era só a lógica e a conformidade com os valores cristãos. Dentro do próprio método de Kardec, essa conformidade com a ciência era também verificada. Se fosse dito alguma coisa numa comunicação mediúnica que fosse de encontro, por exemplo, ao que Faraday estava descobrindo em matéria de eletricidade, certamente seria uma comunicação colocada de lado para uma averiguação posterior. Ela não ia ser publicada como doutrina. Denominado por Allan Kardec como método do ensino universal dos espíritos, essa ferramenta exclui tanto as mensagens não confirmadas por várias comunicações mediúnicas, quanto aquelas notória e comprovadamente desmentidas pela ciência, pela lógica e pela moral cristã. Importa destacar que a pesquisa metodológica é o que distingue, mais uma vez, né, reforçar, é o que distingue as obras espíritas de livros espiritualistas. Um dos propósitos declarados, nesse sentido, né, um dos propósitos declarados da Gênese foi, precisamente, esclarecer e reafirmar o estatuto científico da doutrina dos espíritos. Quando Kardec estava próximo de morrer, já havia um levante, já havia um debate muito forte, o espiritualismo estava tentando ocupar um lugar de fala dentro do movimento espírita e da sociedade espírita já muito grande. Kardec reuniu, foi o último esforço, né? Reuniu as forças que tinha, e a Gênese é um livro extremamente denso, rico, mas que não deixa nenhum laivo de dúvida a respeito de que deve ser mantido o estatuto científico, ou pelo menos algum estatuto científico. Se não querem aplicar esse método, que apliquem outro. Entretanto, após a morte de Allan Kardec, a condução desastrosa da sociedade espírita por Pierre Gaëtan Lemarry e a influência de Jean-Baptiste Rusteng tornaram aceitável a prática de atribuir a qualificação de espírita a livros feitos por médiuns com base em psicografias ou psicofonias não submetidas ao método do ensino universal ou a qualquer outro método científico apto a verificar a veracidade das mensagens mediúnicas. Assim, o Espiritismo foi lançado num emaranhado de obras espiritualistas, por vezes enunciando boas lições de vida, por vezes recheadas de erros históricos, astronômicos, geográficos, etc.
não raro contendo asserções contrárias a preceitos morais que constam do Livro dos Espíritos. Consequentemente, o descrédito, que já atingia o espiritualismo no final do século XIX, alcançou o espiritismo, primeiramente na Europa e posteriormente no resto do mundo. Homens e mulheres de ciência não tardaram a afastar-se paulatinamente dos centros espíritas. Releva mencionar, igualmente, que o método do ensino universal não esgota as possibilidades metodológicas em matéria de pesquisa espírita. Em outras palavras, podem ser empregadas outras metodologias científicas para a investigação de fenômenos espirituais. No alvorecer do espiritismo, inúmeros cientistas e intelectuais protagonizaram pesquisas individuais sobre fenômenos mediúnicos, utilizando metodologias distintas da empregada por Allan Kardec. Nesse sentido, paradigma de investigação rigorosa e audaciosa foi desenvolvida entre 1870 e 1874 pelo renomado físico e químico britânico William Crookes, descobridor do elemento químico tálio e inventor do radiômetro. William Crookes era uma espécie de, antes da física, daquela cientista que descobriu a radiação, que tem até um filme agora dela no Netflix. Pois bem, ele ocupava essa posição de prestígio que depois veio a ser ocupado por essa mulher. Era... Marie Curie. Pronto, antes da Marie Curie, né? Ele era o cientista, o físico mais badalado nessa área da radiologia, da investigação de elementos. Era o químico do pedaço, né? No século XIX. Ele tem, se eu for ler o currículo e os prêmios que William Crookes ganhou, a gente vai precisar de outra palestra. Pois bem, apesar de todo esse prestígio acadêmico, ele fez uma investigação, ou talvez por isso mesmo, por causa de tudo isso, ele fez uma investigação de fôlego sobre o ectoplasma, tá? E esse trabalho foi publicado em 1870 na revista Quarterly Journal of Science. Igualmente, gente, vários institutos foram criados no século XIX com o propósito, não havia só pesquisas individuais, havia também institutos criados para investigar coletivamente o que eles denominavam fenômenos psíquicos, que é a categoria científica que engloba acontecimentos relacionados aos transes mediúnicos. Desse conjunto, a gente pode destacar os seguintes institutos, olha, Sociedade Dialética, tá, do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, Sociedade para Pesquisa Psíquica, também, do Reino Unido, Comissão Seibert, lá nos Estados Unidos, Instituto Geral de Psicologia, da França, e aqui, todos esses institutos, eles produziram pesquisas, pelo menos até 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, tá? Existe um dado interessante, um relatório que foi produzido pela Sociedade Dialética. A Sociedade Dialética, ela não foi fundada por espíritas, ela era uma sociedade, digamos, neutra, e fez a pedido, né, dos seus membros, ela fez uma análise de um material, né, a respeito de fenômenos mediúnicos, com o propósito de desmascarar ou não, né, e o relatório, ao final, diz o seguinte: o assunto é merecedor de mais séria atenção e mais cuidadosa pesquisa do que até agora foi objeto, tá? Como não conseguiram comprovar, né, eles fizeram um esforço de análise para desmascarar, né, como tem sempre alguém querendo desmascarar
os médiuns e o espiritismo, né? Mas como eles não encontraram argumento para isso, e sim o contrário, a sociedade se recusou a publicar o relatório. Os autores ficaram indignados com isso, acharam que essa postura não era científica e não era ética, e eles mesmos publicaram esse relatório. Então, todos esses dados que eu estou repassando aqui é para mostrar que começamos como pesquisa, a base sólida sobre a qual nós estamos assentados até hoje, é porque isso começou como ciência. E embora nós tenhamos passado cerca de 100 anos, né, deitados em berço esplêndido, sem levar esse lado científico a sério, se nós não retomarmos nosso lugar de fala enquanto produtores de conhecimento, nós vamos ser, sim, de alguma forma, nós vamos ser ultrapassados, nós vamos cair no anacronismo, tá? Veja só, e recentemente, não tem pesquisa nenhuma? Tem, sim, senhor. Continua tendo pesquisa, embora a gente não se informe sobre essas pesquisas dentro dos nossos centros espíritas. Mas, olha, aliás, uma vez ou outra a gente se informa sim, não vou ser injusta, não. Não é o tema mais tratado, mas a gente, uma vez ou outra, fica sabendo de alguma coisa lá. Ó, nos tem pesquisas sobre experiência de quase morte, são pesquisas, podem ser qualificadas como pesquisas espíritas, sim, porque na base da pesquisa está a hipótese da sobrevivência da consciência, tá? Então, ó, nos tempos atuais, um dos mais férteis e promissores terrenos de pesquisa espírita no mundo são as investigações sobre experiências de quase morte, ou EQM. A primeira experiência de EQM documentada ocorreu em 1892, quando o geólogo Albert Heim caiu ao escalar uma montanha, passou pela experiência e ele fez o registro da experiência dele e começou a questionar outras pessoas se elas já tinham passado por uma experiência semelhante. Tá? A Universidade da Virgínia é um dos centros de pesquisa coletivo, né, de fenômenos psíquicos ou fenômenos mediúnicos, de sobrevivência da consciência, como queiram denominar, tá? Nos anos 60 e 70 do século passado, a medicina de ressuscitação se desenvolveu. Olha aí, os aparelhos, aqueles aparelhos que permitem o choque no tórax, por exemplo, que a pessoa vai perdendo os sinais vitais e ela retorna. O fato de nós termos conseguido, a medicina ter criado esses aparelhos, fez com que o fenômeno da EQM se multiplicasse exponencialmente. E aí se tornou um fenômeno para o qual a medicina e as ciências envolvidas no processo não podiam mais virar as costas, né? Em 1975, o Dr. Raymond Moody lançou um livro que é Vida Após a Vida, Life After Life, aonde ele analisa, né, a primeira análise generalizada de casos, e esse livro foi um divisor de águas no estudo dos fenômenos de experiência de quase morte. Com isso, inclusive, ele contribuiu muito para romper com a barreira ideológica materialista, porque aquela barreira ideológica que já mencionei, né, a de fundo epistemológico, né, de pensar, mas não pode fazer com esse método, só pode ser do outro, isso é apenas uma das barreiras ideológicas que nós enfrentamos. O materialismo, ele se instalou no universo acadêmico no final do século XIX e tem toda uma história, né, de grande sucesso durante o século XX. É muito difícil, tem sido muito difícil se conseguir romper com isso, embora a hipótese teológica tenha o mesmo percentual de possibilidade de estar correta que que não é teológica, né? Mas eles acham que são 100%. E o doutor Raymond Moody, com a pesquisa dele, de fenômenos de quase morte, ele conseguiu fazer uma rachadura nessa barreira ideológica, que é de não admitir outra hipótese que não a do perecimento da vida com a matéria.
O Dr. Bruce Greyson, da Universidade de Virgínia, ele conduz uma pesquisa, né, de estudos espirituais, estudos psíquicos, Departamento de Estudos Psíquicos da Universidade da Virgínia. Ele diz o seguinte, que a questão da incompatibilidade da análise, e isso aqui tem um link com aquela questão do método, a incompatibilidade da análise da experiência de quase morte dentro da metodologia experimental tradicional, controlada, não tem representado um forte obstáculo para a investigação científica, pois os padrões observados nos relatos dos milhões de fenômenos que vêm sendo registrados ao longo de décadas apontam no sentido da sobrevivência da consciência após a morte. Ou seja, o Dr. Bruce Greyson está quebrando os dois argumentos ideológicos. Primeiro é o de que não há sobrevivência da consciência e essa hipótese não pode ser admitida. E segundo é o de que o fato de a experiência não ser controlada, você não vai matar alguém para ver se, né? Ainda, graças a Deus, a Segunda Guerra já passou, né? Lá que faziam experiências com seres humanos. Mas, como a gente não usa mais seres humanos como cobaia, quando se faz pesquisa sobre experiência de quase morte, ela nunca pode ser controlada. Sempre é a posteriori. A pessoa passa pela experiência e depois é que se coletam os exames, os registros de movimentação cerebral durante aquele momento, e o relato, né? E tudo mais. E no Brasil? Agora vocês estão perguntando, tem pesquisa espírita no Brasil? Sim, graças a Deus. No panorama brasileiro atual, movimento espírita, a Fundação André Luiz, FEAL, ela é ligada à TV Mundo Maior, né? E à Rádio Boa Nova, todo um conglomerado. Eles têm realizado importantes pesquisas que resultaram, por exemplo, na descoberta da adulteração da Gênese de Allan Kardec, né? Um trabalho de pesquisa liderado pela Simone Privato, que... Peraí... Quem foi que disse que ciência não é trabalho braçal? O livro pesa. Ó. A Simone Privato publicou esse livro aqui, O Legado de Kardec, dá para ver direitinho? Pronto. Nesse livro aqui está provado, cientificamente, documentalmente, que o livro A Gênese sofreu adulterações, tá? Esse trabalho nos permite, hoje em dia, estudar a Gênese como realmente ela foi concebida. E, mais recentemente, a mesma fundação, o financiamento que eles têm feito aí, o estímulo à pesquisa, fizeram com que o Paulo Henrique de Figueiredo publicasse esse livro aqui, espetacular, Revolução Espírita, tá? A teoria esquecida de Allan Kardec. Aqui ele recoloca os postulados do espiritismo, rebate muitas coisas que foram colocadas aí pelos místicos, né, pelos seguidores de Rustem. Aqui, isso também é uma reflexão filosófica. Esse livro aqui, Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, também patrocinado pela Fundação André Luiz, também do Paulo Henrique de Figueiredo, tá? Ele pega o que foi descoberto em matéria de resgate de textos, né, do Espiritismo que haviam sido adulterados, principalmente pelo Le Marie, para conseguir se ajustar ao contrato, ao acordo que ele tinha com o advogado do Rustem. Então, com base nessa reflexão, ele faz uma análise filosófica que resulta nesse livro maravilhoso, Autonomia, que resgata a teoria ética do Espiritismo, que é a ética da autonomia. E, por fim, gente, esse livro aqui, Nem Céu Nem Inferno, também, parece propaganda, né, da FEAL, essa palestra aqui, mas não é não, eu não tenho culpa se a FEAL está investindo em pesquisa. Aqui, Nem Céu Nem Inferno, aqui também há muita coisa interessante sobre realmente quais são as raízes do espiritismo, como é que era feita a pesquisa, como fazer e tal. Bom,
E aqui, o que é que nós fizemos? Há pouco mais de um ano, cientes disso, um pequeno grupo de espíritas, né, filiados a diversos centros de Mossoró, inclusive aos franciscanos, nós temos amigos lá no grupo de estudos Herculano Pires que fazem parte, são membros ativos aqui dos franciscanos. Nós criamos um grupo, que é esse grupo Herculano Pires, cujo escopo, o objetivo essencial é elaborar estudos e pesquisas acerca das obras fundamentais do Espiritismo e dos fenômenos mediúnicos em si. Por enquanto, né, nós nos organizamos no ano passado, nós só temos 1 ano e pouco de existência, enfrentamos as limitações que eu acho que numa caminhada, no começo, todo mundo enfrenta, mas mesmo com esse pouco, o que é que nós temos feito? Em 2020, fizemos uma análise da obra A Gênese, mas não aquela leitura que se faz para aprender o catecismo. Nós lemos a Gênese tentando refutá-la, buscamos professores nas diversas áreas em que os capítulos tratavam, e perguntamos, olha, como é que está a física nesse momento? Capítulos 6, 7 e 8, por exemplo, são de física. Aí um membro, né, um amigo nosso lá do grupo, conseguiu que um professor doutor de física fosse até as nossas reuniões, e esse professor foi questionado bastante, nos esclareceu o que é que no livro se sustentava, o que é que já estava ultrapassado, o que é que nós precisávamos reformular, e assim nós fomos em todos os capítulos até o final. No final, nós pedimos a Jacó Melo, e ele teve a generosidade de nos fazer uma palestra sobre milagres e predições, né, para que nós entendêssemos a questão da presciência, efetivamente. Enfim, foi um estudo onde nós recorremos ao auxílio de vários professores, e inclusive professores que eram ateus. Foi uma experiência muito interessante, nós temos as nossas anotações, pelas limitações ainda não foi transformada em publicação, mas um dia será. E esse ano estamos estudando Céu e Inferno, né, dentro do mesmo espírito. Como não se trata de uma obra tão densa cientificamente, né, quanto a Gênese, nós ainda não precisamos recorrer a professores, né, externos, né, que venham nos trazer um contraponto. Mas, se for necessário, vamos em busca disso, sim. E, olha, é muito importante, foi difícil no começo, porque muitas vezes o amigo chegava lá, nós estávamos analisando, e ele vinha dizer, não, porque no livro tal, de fulano de tal, tem dizendo assim, eu digo, vem cá, mas como assim? Que livro é esse? Esse livro foi elaborado cientificamente? É uma peça científica? Não, tipo, então, como é que você quer refutar? Uma coisa que foi estabelecido aqui, que foi feito metodologicamente? Não dá. Não tem condição. Para a gente poder pensar em atualizar, porque atualizar as obras que nos foram legadas por Allan Kardec já é um ótimo trabalho de pesquisa. Então, mas graças a Deus deu certo, tem dado certo, e hoje em dia, ó, nós temos lá no grupo Herculano Pires amigos que são daqui dos franciscanos, temos amigos que são da UNEC, da Sociedade Espírita, dos Ceareiros, do Allan Kardec, e também do Centro Espírita Chico Xavier. E estamos à disposição de todos, porque o que a gente quer é isso, é que de vez em quando a gente possa vir num centro espírita aqui e em todos esses outros e colocar alguma coisa que suscite o debate, fomente. Nós criamos uma rádio web que está, no momento, ela está em fase experimental, mas eu espero que daqui a pelo menos uns 2 ou 3 meses ela esteja funcionando mesmo. Nós já temos um site, perfil no Instagram, o YouTube, e as nossas reuniões passaram a ser públicas. Nós fazemos a reunião de estudo transmitida pelo YouTube todos os domingos, exatamente porque, além de a gente estudar para tentar se capacitar
para contribuir qualitativamente com os outros centros, com os centros espíritas, que nós não somos centro espírita. Além disso, nós queremos que dentro do próprio centro espírita, aqui no CEPEF já tem, com o doutor André, que é fazer conta, até meu professor foi um dos meus analisadores, é um dos meus arguidores lá na minha tese, mas nem todos os centros espíritas têm um pesquisador da envergadura do doutor André Seal. Então, nós queremos, com essa atitude de abrir a reunião pública para ser transmitida pelo YouTube, estimular nossos irmãos espíritas que estão em todas as casas espíritas que houver nesse país, para que eles criem seus pequenos grupos e comecem a estudar o espiritismo, porque o espiritismo sem estudo também não funciona bem, tá? Então, concluindo, o espiritismo é uma ciência filosófica cujo desvirtuamento rumo ao misticismo dogmático, ao abandono do estudo sério e da pesquisa, não foi acidental. No Brasil, embora as perseguições iniciais justificassem a ênfase no aspecto religioso, a partir da promulgação da Constituição de 1934, o atrofiamento da abordagem científica e filosófica da doutrina dos espíritos pode e deve ser encarada como equívoco grave, pois subversor da natureza do espiritismo. É preciso convocar os espíritas com formação científica a desenvolverem em seus respectivos centros estudos e ou pesquisas que possibilitem a difusão correta dos ensinamentos espíritas básicos, assim como daqueles constantes nas obras de compreensão mais difícil para o cidadão médio, como é o caso da Gênese de Allan Kardec. Urge que os espíritas brasileiros tomem conhecimento das pesquisas que foram e continuam a ser feitas no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. Somente assim será possível, como trabalhadores da última hora, dar continuidade à difusão do cristianismo redivivo iniciado por Allan Kardec. Somos religião enquanto comunidade que vive sob o mesmo estatuto moral. Contudo, somos muito mais os legatários de uma ciência e de uma filosofia que nos compete desenvolver e difundir para o progresso da humanidade. É isso, senhores. Muito bom, Ana. Muito interessante a fala. Muito fartamente documentada. Você está de parabéns, viu? Tem algumas questões, já tenho algumas perguntas. Eu quero só assumir o compromisso de a gente fechar de 8h30, porque eu sei que a conversa vai ser longa e se deixar, a gente chega lá, depois das 8h30, 8h30 a gente encerra, esse é o nosso compromisso, faz a prece e encerra de 8h30. Achei muito interessante esse relato de experiência que você fez em relação ao trabalho da Gênese, chamando físicos, chamando, né, fechando com Jacomelo, muito bacana, de fato. Isso deve ser o estudo no Centro Espírita, né? E você tem desenvolvido um trabalho muito bonito, você está de parabéns. Eu tenho algumas questões para a gente conversar, problematizar, eu acho que tem alguns eixos para a gente seguir nessa interlocução muito bacana, né? Aprofundar. Hoje é um momento, assim, que de fato é um privilégio a gente estar escutando essas reflexões e a gente tem um momento de aprofundamento, né? Existem palestras que são palestras de divulgação doutrinária, etc. Hoje a gente tem uma palestra de aprofundamento, né? Aprofundando questões. Eu acho que tem alguns eixos que a Ana trouxe, eu queria discutir com vocês, refletir com vocês alguns eixos, né? Primeiro, a questão do espiritismo, a doutrina espírita, o que é que ela é? É ciência, filosofia, religião, né? É uma religião? Tem algumas questões para a gente conversar que a Ana trouxe muito bacana, né? Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais. Até eu queria... Tem obras acadêmicas discutindo sobre isso, sabe? Obras acadêmicas. Eu queria, nesse momento, até ter uma interlocução com a Ana e mostrar algumas questões para vocês, para quem tiver interesse em aprofundar academicamente também essa discussão, né? A partir da ciência da religião, da filosofia, etc.
Tem a questão da pesquisa espírita, não é? Tem a questão da pesquisa espírita, que eu acho que é uma coisa para a gente aprofundar também, não é? E tem a questão desses rótulos. Eu não conhecia essa citação. Eu vou me alongar um pouco, mas tenham paciência, tá bom? Tem as perguntas aqui de Arickson, tem um comentário de Érica, e a gente vai abrir para as pessoas. A gente vai nessa interlocução com a Ana. Mas eu não conhecia, Ana, esse texto da Revista Espírita que fala sobre ele não deixa de pensar essa relação do espiritismo com o movimento espiritualista, né? Aquela diversidade já no movimento que ele chamou de vertente francesa, que é no movimento espírita francês, né? E ele diz que tem assim, um núcleo duro de kardecistas, e ele vê outras questões, outros grupos ali dentro do movimento espírita nascente, ainda no período de Kardec. E ele usa um rótulo que ele chama os kardecistas. Eu achei isso muito curioso, porque é o seguinte, eu vou trocar uma experiência com vocês. Quando eu fui fazer a tese sobre o espiritismo, eu encontrei a documentação, está no Reformador, tá, né? E as produções acadêmicas que também tratam do tema, né, a história do espiritismo. E eu encontrei, assim, referências a grupos internos dentro do movimento espírita. Então, um deles era os kardecistas. Eu estranhava muito por que aquele pessoal estava se dizendo os kardecistas, porque tinha, assim, o movimento espírita é um movimento... eu estou dizendo a primeira geração de leitores, quando as obras de Kardec foram sendo traduzidas para o Brasil, para o português. E você tinha as pessoas lendo as obras de Kardec e aí se organizando em instituições, em grupos. Então, era um movimento muito fragmentado, né? Fragmentado e fragmentado. E um desses rótulos eram os rótulos dos kardecistas. Não existiam rustenistas, mas existiam os kardecistas. E aí eu acho que Ana trouxe na minha leitura, esse texto que Ana colocou, nos dá uma chave de leitura assim, que esse pessoal era aquele pessoal que tinha lido a Revista Espírita e estava, não é, preocupado com a questão do método proposto por Kardec. Nós tínhamos vários rótulos, né? Os científicos, os religiosos, né? Os ditos puros, né? Que eram os kardecistas com os puros, eles colocavam assim. Então, você tinha essa diversidade e, mais do que diversidade, fragmentação. Depois, como a Ana já colocou, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso na rádio, a criminalização do espiritismo pelo primeiro Código Penal republicano, toda a perseguição do Estado, e aí os espíritas escapam, porque a atuação do Estado aqui no Brasil, os espíritas escapam da criminalização, porque a Federação Espírita Brasileira chegou a ser fechada, os centros espíritas foram fechados, os médiuns foram processados, teve médium preso, da federação, inclusive, né? E eles escaparam, nenhum processo foi perdido, todos os processos, os espíritas foram considerados inocentes, inclusive pela defesa da FEB, né, com os advogados da FEB argumentando que o espiritismo era uma religião. Até o líder daquele grupo dos científicos, ele advogou em juízo que era uma religião e aquilo a gente se abrigou no princípio constitucional de liberdade de culto. Isso, de fato, mexeu muito com essa diversidade e esses rótulos, eles entraram em falência, mas explicitamente o movimento espírita tem uma riqueza de diversidade muito grande. Eu queria, Ana, trazer para os tempos atuais, né? Porque também não tenho dúvida, assim, que dentro daquele contexto, o espiritismo não teria sobrevivido com outra configuração a não ser a religiosa. Os cientistas, o campo científico não abrigava o espiritismo e o campo religioso foi o campo que deu guarida, né? E essa configuração religiosa, né, miscelânea com outros movimentos religiosos, a gente vê até hoje, não é? É muito importante esse estudo da base e depois das outras obras subsequentes, né, para a gente
criar uma identidade especificamente espírita. Porque qual é a questão? De fato, tem muita gente que vem para o movimento espírita, não estuda, e traz esse mais do que o arcabouço de outras religiões. Traz práticas, visões de mundo, e acabam se misturando no movimento espírita, não é? Então, isso é uma questão interessante para a gente pensar. Aí, quais são as minhas questões? Eu queria socializar com vocês. Eu anotei aqui, enquanto a Ana estava falando, eu anotei aqui algumas questões para a gente conversar. Eu não sei se vocês sabiam, né? Hoje, nós temos uma configuração muito diversa no movimento espírita internacional e brasileiro. Estou falando até dos espíritas ditos kardecistas, que seguem a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, tem algumas experiências assim muito bacanas, né? E dessa diversidade. E muito diferente do que a gente está acostumado. A gente tem, por exemplo, hoje, e aí também que essa diversidade muitas vezes se distancia do que a gente acredita que seria a configuração, né, correta do espiritismo, que a gente acredita, não estou dizendo que seja, mas que a gente acredita na configuração correta. Aí, Ana, eu fico pensando, a nível internacional, a gente tem a experiência espírita de Porto Rico, que em Porto Rico o espiritismo virou uma religião, né, sem o contato com o espiritismo brasileiro, virou uma religião oficial do Estado. Né? Então, eles têm lá um espiritismo popular, com a miscelânea, com as práticas das religiões africanas, né? E tem o espiritismo de Allan Kardec, que é considerado a religião oficial do Estado. Vê que coisa interessante. Né? Como manifestação da cultura, eu estou dizendo. Não é a opção de melhor espiritismo do que a gente acredita. Então, nós temos a experiência de Cuba, né? Que é um país que tem uma disseminação do espiritismo hoje, com essa, eu vou chamar de transnacionalização. A gente exportou o modelo do espiritismo brasileiro em Cuba. Né? A gente tem hoje, no movimento espírita internacional, um movimento francês que advoga assim, a gente voltar às origens do Kardec, né? E não incorporar, por exemplo, as contribuições, né, que aconteceram aqui no Brasil, de médiuns como Chico Xavier, etc. Né? Eles questionam isso e advogam, né, eu vou chamar de ultrakardecismo, né? Isso é uma questão para a gente pensar. Temos aqui no Brasil uma diversidade que, assim, Ana, a gente vê nos centros espíritas organizados, só para a gente pensar, para a gente conversar e circular isso aqui, a gente vê nos centros espíritas organizados, a gente vê uma diversidade interna desse movimento espírita organizado, né? Seja assim, a gente vê, se você for perceber, né, fora daquele modelo que a gente segue, tem muita gente que traz elementos, né, da Igreja Católica, a gente pode chamar assim, sem ser jocoso, só para a gente se entender, de espiritólicos, misturando elementos da Igreja Católica com as práticas espíritas. A gente tem a gente vê aquele pessoal que veio do movimento evangélico, né, e até faz palestra muito ancorado na postura do pastor, não é? Então, se comporta assim, que a gente termina, se a gente não estudar, não investir na formação, do que é entender de fato o que é que o Espiritismo propõe, a gente termina, não é? E essa diversidade, que eu acho que são uma riqueza, isso não é uma crítica, eu não estou condenando as pessoas. Eu estou dizendo, o melhor seria a gente estudar o Espiritismo. Agora, isso é natural que a gente dê o que a gente tem. Se eu tive uma formação católica, eu trago para o Espiritismo, para o movimento espírita, aquilo que eu posso contribuir. Minhas visões de mundo, minha experiência de vida, etc. Né? Então, isso não é uma condenação, é só uma análise. Não estou julgando ninguém. Agora, por exemplo, tem umas coisas interessantes que começam a acontecer no movimento espírita brasileiro, dessa diversidade, que aí, por exemplo, saem desse modelo e aí tem umas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, tem um grupo, ele já tem alguns centros espíritas, que eles vão no sentido contrário do que a Ana está colocando, né? Eles dizem assim, não, o espiritismo é uma religião. E eles formaram uma rede de igrejas espíritas.
Isso já tem no interior de São Paulo. O que é que eles fazem? Eles conciliam Kardec com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e tem esses dois como referências e formaram uma igreja espírita com funcionamento de uma igreja, eu vou dizer, no modelo de uma igreja evangélica, com dízimo, com clero instituído, etc. Não é? Então, vejam como essas questões da gente estudar pode também nos vacinar desses movimentos que, assim, a gente não é voltar a uma pureza original como os ultrakardecistas, desprezando as outras contribuições no Brasil. Mas, assim, a gente tomar o Kardec como farol para evitar essas distorções que vão acontecendo a partir da vivência na cultura. E eu não tenho dúvida, assim, que nós temos um excelente produto no espiritismo, doutrinariamente eu estou dizendo. E se a gente embarca, por exemplo, numa configuração como essa, de igreja, e aí ter clero instituído, ter dízimo, eu não tenho dúvida que a profissionalização do movimento espírita trará para a gente muitos prejuízos espirituais. Porque eu não tenho dúvida que pode ser um modelo mais eficaz, que funcione, sabe, que cresça. Mas a que preço? Né? Eu não tenho dúvida também, Ana, eu vou passar para você. Eu não tenho dúvida também, por exemplo, Ana, que eu acho a experiência do franciscano, a experiência do Tonhão, especificamente, só para a gente ir conversando, sabe? Acho a experiência do Tonhão muito, muito significativa, porque eu não tenho dúvida que se Tonhão quisesse colocar uma igreja espírita, uma coisa diferente, e patentear isso, porque ao longo acho que 20, 30 anos que o Tonhão à frente dessa parte mediúnica, eu entendo hoje que ele, a partir da experiência, do experimento, criou um método de abordagem de tratamento espiritual que não está sistematizada, não é ancorada no kardecismo, mas não está sistematizada numa obra específica. É através muito de estudo e de prática, de experiência, né? Então, são questões de provocação, para depois eu vou falar, né, para não só ficar monopolizando, já falei demais, mais do que normalmente eu falo, mas para depois a gente conversar sobre aquela questão de religião, é religião ou se não é, eu tenho as obras aqui para mostrar para as pessoas também, para quem quiser aprofundar, mas essa questão da pesquisa empírica, porque você falou, e muito bem, da pesquisa documental, não é? Mas da pesquisa espírita, o franciscanos, o método que o Antônio, né, acabou aprendendo, né, criando com a equipe, etc., é um campo exploratório para fazer pesquisa espírita, sabe? Então, são questões para a gente dizer assim, para você falar, Olha, se referiu à pesquisa documental e a pesquisa experimental no espiritismo, era essa a questão. Falei isso tudo para poder chegar nessa questão para a gente conversar. mas foi muito rico. Olha, primeiramente, eu queria dizer para você, de fato, André, as formas nós vivemos, graças a Deus, né, sob os auspícios da liberdade de crença. E eu não tenho nada contra quem deseja seguir nenhum tipo de religião, e até que não queira seguir religião nenhuma, ou que sequer acredite em Deus. Né? Eu tenho uma empatia imensa com as pessoas, né? Quero que elas sejam felizes e tal, mas eu sou bem tranquila a esse respeito. Agora, tem uma coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sempre tive uma fé profunda em Deus e em Jesus Cristo. Tirou isso, a minha dificuldade em acreditar numa história é grande. Certo? Eu não sou uma pessoa que você me traz um livro que conta uma história, só porque a história é bonita, só porque ela me consolou, não é por causa disso que eu vou acreditar que a história é verdade. Para vocês terem uma ideia, um certo tempo da minha vida, eu li vários autores muito bons, autores que tem aqueles romances espíritas, né? E uma vez eu cheguei para o professor doutor André Seal e disse: André, olha, eu estou aqui, olha o nível de desconfiança.
Olha, eu estou aqui cafifada com uma coisa. O livro do espírito fulano de tal, da médium fulana, ele tem o mesmo vocabulário do espírito cicrano pelo médium beltrano. Como é que pode? Não é espírito diferente? Como é que eles usam os mesmos adjetivos, substantivos, expressões? Que palhaçada é essa? Eu acho que isso não é sério, não. Viu? Eu acho que isso aqui, essa pessoa leu muito o livro da outra, entendeu? E começou a escrever essa história aqui. Então, quer dizer, eu tenho esse tipo de cabeça. E acho que tem muitas pessoas que são como eu, que não são pessoas que são fáceis de se convencer de uma coisa. Então, e é muito constrangedor também para a gente, você abre livros que se dizem espíritas, que escritos por um médium só, uma psicografia que não foi submetida, não sei nem se foi revisada, do ponto de vista do português, aí ela é publicada, e aquilo é tido como doutrina espírita. Quando você abre, tem umas tolices em matéria de digamos, astronomia, ou de física, de eletricidade, certo? Aí é muito constrangedor, tá? E assim, religião, tipo, eu era católica, e eu era uma católica bem satisfeita, e lá ninguém tinha a pretensão, no catolicismo, de afirmar que estava lhe convencendo pela razão. Lá, assumidamente, se dizia, olha, isso aqui é uma tradição, você acredite, porque essa é a verdade, é a única verdade, e acabou-se. Acredite, porque quem está lhe repassando isso aqui tem a autoridade que foi dada a São Pedro. São Pedro foi repassando, está aqui o padre, ele está repassando para você, abaixe sua cabeça e obedeça. Quer dizer, o catolicismo não tinha a pretensão de ser fé raciocinada. Então, uma doutrina que se coloca como fé raciocinada, ela não pode conviver e adotar como, digamos, verdade, um texto, uma mensagem que não foi verificada, que não parte de algum ponto entende? E assim, se for desse jeito, se for dessa forma aí, não há diferença nenhuma entre o que Allan Kardec fez e o que já existia há 200 anos. Porque sempre houve espiritualismo, tá? Sempre houve. O diferencial do espiritismo era ele ser um estudo metódico, tá? Por isso é que ele conseguiu aglutinar em torno de si cabeças pensantes, grandes contribuições, e ele conseguiu, de fato, mudar muito mais o panorama digamos, de cosmovisão, né, do que o espiritualismo conseguiu. Olha, o espiritismo tem, na verdade, na marra, assim, né, na luta, 10 anos. Fez mais do que o espiritualismo em 300. Por causa dessa base, dessa solidez que a pesquisa, que a investigação científica dá. Agora, se há pessoas que não gostam de estudar, há pessoas que também não têm o hábito de pensar, de questionar, né? Aí eu acho apenas que é muito incoerente, eu acho eu acho, inclusive, que é autofágico para o movimento espírita, viu? Eu acho que é autofágico, é autodestruição, o movimento espírita continuar com essa crise de identidade, com essa autonegação. Você não pode ser fé raciocinada e, ao mesmo tempo, não ter critério, não ter estudo, né? Para você admitir uma obra como sendo realmente para poder determinar o estatuto moral e o discurso ali. Mas, e tem outra coisa, além de tudo isso, eu não estou nem um pouco surpresa com o fato de o franciscano ser um dos centros mais avançados de prática espírita, de tratamento espiritual, porque eu conheço o professor Antônio Fernandes, fui aluna dele, sou fã até hoje, certo? E quero dizer uma coisa, o que você falou sobre
os franciscanos têm um método, Antônio Fernandes pode fundar uma igreja. Eu acho isso uma contradição em termos, porque quem tem um método com base no estudo, como é o caso do professor Antônio Fernandes, porque tanto ele é um grande estudioso da doutrina espírita e do espiritualismo, estuda tudo, ele é completo, além dele ser um grande estudioso, do ponto de vista teórico, ele também é um pesquisador empírico. Ele faz pesquisa de campo direto, sem parar. Isso aí é tudo o que uma igreja não é. Porque a igreja não precisa pesquisar nem estudar. A igreja, o camarada diz que tem uma revelação, tal, ou tem uma psicografia, só ele e o suposto espírito, e ele vai, transcreve aquilo ali, e aquilo ali passa a ter que orientar todo mundo, tá? E o que eu vejo que os franciscanos têm é um grande pesquisador, que é Antônio Fernandes, tá? E conhecedor teórico também, e eu torço para que o professor, para que ele registre esse método dele por escrito, escreva um livro para dizer qual é ou quais são, porque deve haver com certeza dezenas. Eu tive a oportunidade de assistir durante alguns meses o trabalho dele. Então, o que eu peço, pelo bem da humanidade, para que esse conhecimento possa servir também para outros centros espíritas, né, é que ele transcreva esse método dele, publique, a gente ajuda, fazer como tá, tamo junto, #TMJ, né, e registre também ele deve ter registrado dados também, porque se ele fizer coleta de dados, e você sabe disso, André, se ele fizer pesquisa de campo, com o registro datado, direitinho e tal, ele pode começar a publicar também os resultados, tá? Eu acho que ele Antônio Fernandes está tão preocupado em fazer caridade, isso é lindo, eu acho isso maravilhoso, mas assim, eu acho que ele está tão preocupado que falta tempo para ele deixar isso como legado. Eu só quero dizer uma coisa, professor, se o senhor tiver mais 70 anos de vida, além dos que o senhor já viveu, tudo bem, o senhor vai poder salvar e ajudar muita gente até o último dia. Mas se o senhor deixar um livro escrito ou dois, conforme a gente está lhe pedindo aqui, o senhor vai continuar salvando e curando pessoas, mesmo depois de desencarnar. O senhor vai estar trabalhando lá de outra dimensão, de um jeito, e nós, os alunos, vamos estar aqui tentando dar continuidade a esses métodos que foram criados. Então, a gente pesquisar e publicar em matéria de espiritismo também é caridade, porque com isso a gente pode disseminar uma boa prática, uma boa terapia, né? Orientar pessoas. Por exemplo, um livro sobre a ética da autonomia liberta muita gente desse negócio da culpa, do remorso, que vive afligindo a cabeça das pessoas, tá bom? Então, inclusive de muitos espíritas, já vivem preocupados com o umbral, com a punição, com a expiação, quando na verdade não é bem por aí. Então, professor, a resposta foi longa também, nós já estamos quase 8h30. Não, sabia que a gente só estava no começo, só eu conversar ainda mais. Veja, eu só quero fechar com uma coisa, você foi muito feliz na resposta e colocou muito bem essa questão da contradição que você apontou. Me deu ensejo, eu até refleti um pouco mais, mas era exatamente isso que eu queria dizer. No que sentido? Assim, ele faz uma coisa tão diferente, original, a partir de Kardec, e método não é método de produção de conhecimento científico, ou espírita, porque a produção de verdades espirituais está lá o método é kardeciano, né? Não, mas a gente pode usar outros também, André. Mas eu estou dizendo no sentido, inclusive, da análise empírica que ele faz, que é que ele acabou criando um método de tratamento espiritual muito diferente. Não sabe? Problema nenhum. Quer dizer, aquele método, Kardec só fez um método porque só trabalhou 10 anos. Se Kardec tivesse sido espírita 30 anos, tinha aparecido mais 2 métodos. E ele estava preocupado em sistematizar, um método para sistematizar a doutrina, e não um método para, por exemplo, fazer tratamento espiritual.
Aí o que eu digo é que é tão diferente, se ele quiser botar, foi só um exagero da oralidade, mas se ele quiser colocar uma igreja espírita dizendo, olha, eu faço outra coisa, tem elementos, né? Lógico que a gente espera que ele não faça isso, que ele terminaria a encarnação rico, não é? Não tenho dúvida. Mas tem muitos prejuízos espirituais, né? Caixão não tem gaveta, né? Para onde ele iria depois do plano espiritual era outra coisa, né? Mas qual é a questão? De fato, urge essa, e aí me convejo com você nesse apelo, urge essas experiências empíricas serem sistematizadas. Tonhão precisa escrever um livro. Pois pronto. Pois eu me filio, nós dois aqui já estamos filiados a esse pedido, né? Não, porque essa é uma pesquisa espírita experimental, não sabe? E esse eu sim. queria registrar, não sabe, com você. Pois é. Agora, olha, vejam, deixa eu só dizer uma coisa, trocando aqui, tem essa questão de religião. Eu quero só mostrar para vocês, viu, Ana? Esse é um livro de um filósofo, ele não é espírita, né? Ao contrário, eu acho ele, inclusive, ele foi criado no lar espírita e rompeu com o espiritismo, eu acho que ele tem algumas questões que a gente não... do lugar de fala dele, né? Que é o espiritismo, essa loucura do século XIX. Ciência, filosofia e religião nos escritos de Allan Kardec. É Augusto Araújo, inclusive um colega muito sério, um professor do IF, e tem do ponto de vista filosófico, é uma bela pesquisa, né? E ele vai argumentar que o espiritismo não é nem ciência, nem filosofia, nem religião, é uma teologia com base empírica. Essa é a argumentação dele. Agora, tem outra tese que se contrapõe à dele, que saiu depois, que é a de Marcelo Gulão. Foi defendida no programa de História, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Marcelo Gulão. Marcelo Gulão tem um livro, aquele livro que eu organizei com ele e com a Adriana Gomes. Marcelo responde a essas questões, porque ele vai dizer assim, ora, o Augusto Araújo considera que o espiritismo não é uma ciência, porque ele tá partindo do princípio de uma ciência de agora. Só que, na época de Kardec faz ciência com o método daquele período, né? Então, ele tem umas reflexões muito interessantes. Quem quiser acompanhar o debate, porque é um debate instalado no campo acadêmico também, né? Então, tem Augusto Araújo defendendo que não, e tem o Marcelo Gulão, vai ser publicada essa tese ainda, defendendo que sim, e aí Marcelo Gulão é o que está traduzindo os materiais da Revista Espírita do Brasil né, ele publicou toda a Revista Espírita em francês, e isso tem um site da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que é um centro de pesquisas também sobre o espiritismo, né? Então você tem lá gente muito bacana discutindo essas questões, né? Enfim, mas isso são conversas para a gente não se alongar. A Ana me provocou demais, muitas reflexões, que ela continue o trabalho muito bacana, não é, que ela está fazendo, e que a gente possa continuar conversando cada vez mais, tá certo? E seja bem-vindo aqui nessas questões. Agora ficou a pergunta de Arixon, não é? Foi uma pergunta muito interessante também, Ana, situando essa questão, será que Kardec não tomou cuidado com a Igreja Católica? Era uma coisa nesse sentido, né? E, de fato, na França havia uma preocupação de que não surgissem novas religiões no século XIX. O Estado francês foi o contrário do nosso aqui, né? Estava muito preocupado com isso, policiando essas questões. Kardec, não tenho dúvida que era um homem religioso, mas no sentido que Ana colocou, né? No sentido de religação com Deus, mas nada de dogmas, de cultos de exterior, de hierarquia, de paramentos. A gente se libertou disso faz tempo com Kardec, né? É importante a gente continuar nesses estudos para seguir nesse caminho. Ana, eu vou passar a palavra para você encerrar e depois a gente fazer a... Arixon, eu acho que definitivamente não foi para evitar embates com a doutrina, com a igreja, não, até porque ele não evitou. A Igreja Católica se voltou com mais virulência, inclusive considerando o espiritismo, conforme concebido por ele, mais perigoso do que todo o espiritualismo junto. Olha, naquele panorama histórico em que
o Livro dos Espíritos foi lançado, já havia, mas eram muitos livros espiritualistas bem famosos, mas eles não eram tão, digamos, considerados tão perigosos pela Igreja Católica, precisamente porque não havia uma base de credibilidade. Não havia nada de novo em uma pessoa ter uma experiência espiritual, fazer um relato, transformar aquilo em livro, dar a conhecer ao público. Às vezes até era um médium, o médium saía viajando, se apresentando, uns por dinheiro, outros não. Mas, em suma, não havia isso, não ameaçava a Igreja Católica. A Igreja Católica se sentiu ameaçada foi exatamente quando apareceu uma pessoa que quis investigar, conferir credibilidade àquilo ali e publicar e concitar as pessoas a também estudarem, também investigarem, a não ficarem, digamos, atreladas a uma autoridade. A maneira como Kardec concebia, né, a vivência espírita era uma maneira extremamente liberal. Ele disse, olha, como tem um texto que eu citei aqui, não precisa ter sociedade espírita para você ser espírita. Para você ser espírita, o que é preciso fazer é uma forma de encarar os fenômenos, é você vivenciar as suas relações daquela forma, de acordo com a moral da autonomia, investigando, né, os fenômenos psíquicos. Você pode investigar. Ele, inclusive, acreditava, porque ele vinha, né, de um movimento intelectual, ele era de uma casta da intelectualidade europeia, ele achava que todo mundo podia começar uma pesquisa, como ele tinha começado, praticamente com as mãos. Então, realmente, ele tanto mexeu no vespeiro, quando ele não quis ser religião, mas sim ciência, que ele conseguiu fazer com que a própria Inquisição se sentisse afrontada pelas obras dele. Você não sabe de nenhum auto de fé da Inquisição por causa de um livro daquele Swedenborg, né, que era um médium bem famoso, americano. Você não sabe de auto de fé de nenhum autor sobre autores espiritualistas. Você sabe do auto de fé contra o espiritismo, das bulas. Você sabe dos decretos que foram baixados no Vaticano. Muitos artigos da Focolares foram direcionados para que os padres não permitissem que as pessoas tivessem contato com as obras espíritas. Então, amigo, era muito mais perigoso ser ciência. Aliás, o André sabe disso. Não tem coisa mais perigosa do que pensar. Divulgar o que pensa, então, né? Fazer ciência é perigoso. Engraçado, eu fiz uma palestra dizendo para a gente fazer ciência e agora estou dizendo um negócio desse. Mas Não, tem riscos. Fortalecer esse aspecto científico de estudo é urgente, né? Você coloca muito bem, para a gente se manter, né? Existem essas ênfases que a história vai nos levando, né? A ênfase na religião quando era preciso, hoje a gente precisa Mas, olha, André, eu queria dizer, quando eu disse perigoso, é perigoso porque as reações, elas vêm exatamente das sombras. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, a Sociedade Dialética, né, que fez uma pesquisa sobre fenômenos mediúnicos para desmascarar, quando eles não conseguiram desmascarar, quando eles constataram a autenticidade dos fenômenos, a sociedade se negou a publicar. E os cientistas tiveram que pagar do próprio bolso a publicação, numa época em que isso era muito caro. Né? Quer dizer, muitas vezes, as pessoas têm uma falsa ideia, André, de que o debate científico é uma coisa tediosa. O debate científico é apaixonado. Muitas vezes ele é feroz, tá? Então a gente acaba incomodando, porque descobre coisas. Né? Mas deixa eu dizer isso, veja, deixa eu dizer, eu acho uma questão muito importante. Apesar de todo esse custo que você está colocando muito bem, é urgente que a gente faça isso para, por exemplo, fortalecer, é isso que eu quero me coordenar, o que ela está colocando, para a gente caminhar para o final, mas fortalecer esse aspecto
da ciência, da razão, do estudo no espiritismo, porque isso é a formação das pessoas, né? A gente está num momento assim, que a gente está se deparando com muitas informações. E estudar o espiritismo, como a Ana está propondo, um estudo sério, né, nos vacina também, por exemplo, contra fake news. Né? Então, por quê? Quantos espíritas têm caído em fake news, consumindo fake news? Porque também a gente se distanciou. Qual é a formação que a gente está possibilitando às pessoas? Né? Então, muito bacana tudo que a Ana está fazendo, está E propondo. André nos vacina também contra as manipulações políticas, né, que tem acontecido. Infelizmente, o espiritismo não tem ficado a salvo, tem utilizado, algumas pessoas utilizam o lugar de fala que tem no movimento espírita, né, para promover teses anticientíficas, para promover sei lá, pessoas, né, do cenário político, e isso não tem cabimento algum, isso não pode ser colocado aonde existe um estudo sério do espiritismo, aonde não entra mistificação, aonde não entra esse tipo de liberalidade, digamos assim, fica bem mais difícil haver uma manipulação, né, da doutrina espírita. Da doutrina espírita, do espaço religioso, do espaço nosso, né? Do espaço da fé raciocinada. Ei, eu sabia, Ana, que a gente ia passar da hora. Eu também. Eu não deixei ninguém falar. Peço desculpa às pessoas. Eu sei que tinha muita gente querendo falar, vamos deixar para a próxima. Eu me comprometo, não sei se vou cumprir, mas me comprometo da próxima vez, deixar pelo menos as pessoas falarem primeiro. Um abraço. Um abraço. Vou pedir ao nosso irmão Saturnino, não sei se ficou faltando a resposta de Tonhão, se vai sair o livro ou não, né, que já foi o conclamado. André, nós estamos muito satisfeitos com a palestra de Ana, né, e os demais companheiros também que estão nesse estudo com ela, né, e só temos a agradecer. Ao mesmo tempo que convidamos eles a se adentrar na pesquisa espírita nas nossas dependências, assim que for permitido que alguém queira ir. Pode ficar à vontade, juntaremos as mãos. No momento, como você disse, a gente tem um olhar para um lado, mas não quer dizer que a gente não possa trabalhar com quem tem um olhar para o outro, a pesquisa, né? Então, estamos aí e o grupo já sabe, já convidei, que se precisar de espaço, precisar sei lá o que for, nós estamos aí de mãos dadas e atadas, como se fôssemos um só feixe de vara. Muito obrigado a vocês. Obrigada, amigo. Agora, nós vamos continuar aperreando para ele publicar, né, não, André? Não, pois é. Acho muito importante. Eu queria ter dito isso a Tonhão já há algum tempo, viu? Muito bom. Desde que eu entendi essa questão, ele precisa escrever para deixar esse legado. Assim, pegou essa mesma mensagem para mim, que eu ia dizer a ele, que veio através de você. Né? Mas eu acho que precisa sistematizar o método do tratamento lá e deixar isso publicado, né? Para as outras gerações. Vejam, vou pedir ao nosso irmão Saturnino, que está nos acompanhando, para fazer a prece, agradecendo a nossa irmã Ana pelas contribuições, pelas reflexões. Deixar um abraço para todo mundo. Para Saturnino. A palavra boa noite, irmãos, né? Parabéns a Ana pela exposição, que realmente muito, muito boa mesmo, né? E parabéns a Ana e a André por cobrar de Tonhão a publicação de um livro, né? Que realmente foi muito prudente essa cobrança. Bom, Saturnino é nosso companheiro agora, mais um. Pois é, estamos aqui na luta já. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a equipe de benfeitores espirituais que nos assistiu nesta noite de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, por aqui estarmos, buscando refletir em torno de novos conhecimentos que nos levam a compreender melhor esta doutrina e assim podermos auxiliar melhor a todos aqueles nossos irmãos que assim precisam. Rogamos assistência para que possamos continuarmos firmes com este propósito de melhor servir aos nossos irmãos e a cada dia possamos nos apoderar-se de novos conhecimentos e de novos sentimentos que nos aproximem do ideal de perfeição futura. Que o Mestre Jesus,
possa nos assistir hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, amigos. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Ana. Minha gente, faltou tanta coisa, pode desligar, viu, Usco? Faltou a gente discutir essa questão da literatura espírita, que eu acho uma coisa urgente da gente refletir.